Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor da disciplina de Análise Estatística Biomédica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Mulher, da UFRN. Vamos falar sobre construção de banco de dados, princípios básicos e voltado diretamente para aquele aluno de iniciação, o mestrando, doutorando, que precisa construir o seu banco de dados relacionados à pesquisa clínica. Perceba que quando pensamos em um projeto de mestrado, um projeto de pesquisa, nós temos algumas etapas que eu posso chamar de básicas, como a escrita do projeto propriamente, e assim que o projeto é finalizado, submetido a comitê de ética, submetido a uma seleção de um programa de pós-graduação, por exemplo, e aprovado, ele inicia a etapa posterior de coleta de dados, para que esses dados sejam analisados e mais à frente eles gerem publicações científicas. Um detalhe é que muitas vezes o aluno ele ignora que antes da etapa de coleta de dados, após você finalizar o projeto, existe uma etapa anterior, extremamente importante, que é justamente o tema da nossa aula, que é a criação do banco de dados, onde nele serão depositados os dados coletados da sua pesquisa. E o que seria propriamente um banco de dados? Perceba o seguinte, toda pesquisa científica, ela exige que você faça observações sobre determinado fenômeno. Seja um fenômeno que o pesquisador não interfere, como estudos observacionais, ou fenômenos, situações onde você executa determinada intervenção para observar a reação daquele paciente ou daquele experimento, ou no caso de experimentação animal, daquela cobaia que você está estudando. Se a gente pensar em, por exemplo, pesquisa de bancada, pesquisa em laboratório, é muito comum a figura do caderno de anotações, onde cada passo que você executa naquele experimento é anotado nesse caderninho para caso, se alguma coisa der errado mais à frente, você observar em que passo pode se encontrar o problema. Quando eu falo em pesquisa com pacientes, vamos pensar, por exemplo, numa pesquisa que envolva a aplicação de um questionário, aplicação onde perguntas são feitas ao paciente com determinado intuito de responder uma pergunta de pesquisa. Então, eu tenho uma folha em branco, uma fichinha, onde eu vou fazendo as perguntas, vou preenchendo aqueles dados. Alguns projetos já substituem esse tipo de anotação física, um papel ou um caderno, por formulários eletrônicos preenchidos diretamente no computador ou no tablet. Eu, pessoalmente, ainda sou um tanto quanto a moda antiga nesses aspectos. Então, eu gosto de ter o dado físico para posteriormente, caso haja algum probleminha, e todo projeto de mestrado e doutorado paira sobre ele uma coisa chamada Lei de Murphy. Então é interessante que você tenha esse dado físico ali para qualquer eventualidade. Mas o detalhe é, mesmo que eu tenha o dado físico, mesmo que eu tenha essas fichas de pesquisa, o meu caderno de anotações do laboratório, eu tenho que transformar isso daqui em dados digitalizados para que um programa estatístico como o SPSS, o Stata, o GraphPad Prisma, JASP, OpenApp, AppInfo, tantos outros softwares dedicados à análise estatística possam ler esses dados e executar as análises necessárias para você finalizar o seu trabalho. Perceba que eu transformo, então, o que eu tenho físico, o que eu tenho no meu formulário, o que eu tenho no meu caderno, eu transformo em dados que vão ser posteriormente analisados como aqueles que nós observamos nessa tabela aqui, nessa figura aqui. Essa daqui é a janela do banco de dados do SPSS. Então, perceba que eu tenho aqui as variáveis coletadas, os valores relacionados a essas variáveis, e somente dessa maneira que o software consegue fazer a leitura dos seus dados e transformar, por exemplo, mais à frente, em uma tabela, ou um gráfico, ou qualquer maneira que você ache mais conveniente de expressar os seus resultados. Então, tenho que transformar isso nisso para você poder obter os resultados do seu estudo. Note que
O próprio SPSS, ou JASP, ou Stata, ou Prisma, ele apresenta essas janelas onde você alimenta com seus dados de pesquisa e, posteriormente, ele gera uma tabela, gera um gráfico, ele executa sua análise. Mas, às vezes, eu encontro algumas dificuldades do tipo, eu comecei a fazer minha análise pensando que utilizaria o SPSS, mas acabei sendo necessário a utilização do Stata para uma análise específica, ou não obtive a licença mais do SPSS, já que muitos desses softwares são pagos, no caso do SPSS, o Stata e o GraphPad Prisma, e é interessante que eu possa montar esse banco de dados em uma plataforma que seja mais universalmente utilizada, que seja bem comum, estável, que ela seja muito segura em relação a bugs de sistema, ou quando você envia para outro colega avaliar e ele vai abrir em outro computador, não tem algumas alterações de formatação, e que esse banco de dados ele possa ser intercambiável, ele possa ser utilizado tanto no SPSS, quanto no JASP, quanto no Stata, quanto no GraphPad Prisma. Então, a primeira dica que eu coloco aqui para vocês é que faça o seu banco de dados utilizando o Microsoft Excel. Ele atende todos esses critérios e se eu tenho um banco de dados feito no Excel, ele pode ser analisado, ele pode ser lido por todos os outros softwares estatísticos. Veja que, antes de começar efetivamente a fazer o meu banco de dados, eu tenho que caracterizar bem quais são as variáveis coletadas. Eu posso ter, por exemplo, um estudo que eu tenha chamadas variáveis qualitativas, só que binárias, como, por exemplo, se aquele indivíduo é casado ou solteiro. Então, uma situação exclui a outra. Se ele apresenta determinado problema de saúde, como um CA, um câncer, ou ele é caracterizado como um indivíduo não câncer. Ou se ele apresenta sexo masculino ou feminino, do ponto de vista biológico. Então, na grande maioria dessas situações, eu tenho uma variável chamada binária. E a variável binária, ela deve ser inserida no banco de dados de uma forma específica, como a gente vai observar, que é diferente da variável qualitativa de características categóricas. E veja que eu estou falando aqui não especificamente qual o tipo de variável que é mais adequada, mas uma vez escolhida a variável, como é que eu transformo aquilo em dado para ser inserido nesse banco digital. Então, eu tenho variáveis categóricas como escolaridade, extrato social, estadiamento, determinado tipo de câncer, determinado tipo de medicamento, e que, nesse caso aqui, eu posso ter algumas variáveis com múltiplas possibilidades. Se eu tenho, por exemplo, uma questão de pesquisa que envolva coletar quais são os medicamentos que determinado indivíduo toma, aquele indivíduo não toma, às vezes, somente 2 ou 3 medicamentos. Ele pode tomar 8, 9, 10 medicamentos diferentes. E como é que eu insiro isso no banco de dados? De maneira que, posteriormente, possa ser analisado. Isso é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Veja que eu tenho as variáveis chamadas contínuas, como o valor de determinado parâmetro laboratorial, como a dosagem de estrógeno sérico, a glicemia, que também é preenchido da mesma forma como outras variáveis, como idade ou peso. E até mesmo variáveis ditas mais complexas, como vamos dizer aqui, a quantidade em miligramas por quilo por dia de determinado medicamento, de um anticoncepcional, por exemplo. Então, essas variáveis contínuas têm uma forma de preenchimento de tabela a partir dos seus dados que difere um pouco das variáveis qualitativas. Mas uma coisa que é importante nesse processo de construção do banco de dados é que eu tenho variáveis que são mais relevantes para aquele estudo, as variáveis preditoras, as variáveis essenciais, e que às vezes essa variável ela tem que ser coletada de uma maneira mais detalhada. Eu tenho variáveis que são, digamos, mais importantes ainda, que delas dependem basicamente o resultado principal do seu trabalho. São as variáveis de desfecho que podem ser influenciadas pelas preditoras. Eu estou usando alguns termos aqui
que podem variar de literatura para literatura, mas a ideia é que, às vezes, não é interessante você ter trabalho demais para coletar algumas variáveis específicas se elas não são tão importantes assim para o objetivo do trabalho. Por exemplo, digamos que eu estou trabalhando com um projeto que envolva algum tipo de evento relacionado ao paciente crítico. Vou puxar um pouquinho aqui para a minha área da farmácia clínica e digamos que eu queira avaliar reações adversas em indivíduos sob terapia intensiva, adultos sob terapia intensiva. Então, note que um indivíduo que apresentou uma reação adversa, talvez a questão da escolaridade não tenha impacto muito relevante se ele vai ter ou não uma reação adversa. Eu posso ter uma relação, algo, sei lá, que envolva escolaridade como reflexo de condição social, melhor acesso a sistemas de saúde, melhor cuidado, mas aí seria uma extrapolação da extrapolação. De maneira geral, escolaridade para quem está hospitalizado em estado crítico e teve uma reação adversa a algum medicamento não tem tanto peso. Então, se eu for coletar esse dado desse paciente, não há necessidade, por exemplo, você estar se detendo a uma escolaridade extremamente detalhada, como quantos anos exatamente aquele indivíduo estudou, qual o tipo de, se for de nível superior, tipo de curso, de área que ele cursou. Então, isso aí não tem problema. Talvez, se for necessário, aqui eu coletaria somente algo como indivíduo é ou não alfabetizado, indivíduo tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior completo, e só. Agora, se eu estivesse falando de um estudo de adesão medicamentosa, adesão terapêutica, onde a escolaridade tem um impacto bem significativo, aí talvez fosse interessante fazer esse detalhamento maior. De maneira geral, é muito importante evitar variáveis desnecessárias, encher seu banco de dados de variáveis que não têm uma relação direta ou que não têm realmente uma estreita possibilidade de ser utilizado pensando no objetivo do seu projeto. Há uma tendência entre o mestrando, mais o mestrando pela inexperiência, o doutorando menos, de imaginar o seguinte: olha, eu vou coletar tudo o que der, porque vai que eu aproveite esse dado em um estudo diferente ou apareça algo que eu não estava esperando e que talvez seja importante. Não aparece. Dificilmente isso aparece. Na verdade, se você tem variáveis em excesso, há uma dificuldade maior para coletar esses dados e às vezes é tanto dado para você interpretar, para você relacionar, que às vezes surgem as chamadas relações espúrias, coisas que, pela estatística, podem ter uma potencial relação, mas que você não consegue, baseado no seu referencial teórico, na sua literatura, inclusive, explicar porque aquilo está, de alguma maneira, relacionado. Então, é interessante a gente coletar a quantidade adequada, nem muito pouco, nem muito além do que aquilo necessário para responder o nosso objetivo. Então, indo agora para o banco de dados propriamente. Um banco de dados, pensando aqui na planilha do Excel, onde o Excel você abre um arquivo e você encontra células divididas, onde você vai alimentando com letras ou com números. Perceba que, de maneira geral, pensando em pesquisa clínica, cada indivíduo representa uma linha daquela aba. Eu tenho, então, o indivíduo número 1, que todas as informações referentes a esse indivíduo que você coletou vai ficar na linha 1 também. Ao mesmo tempo que cada coluna representaria uma variável. A primeira variável, costumeiramente, eu identifico os indivíduos onde foi executada a coleta, aqui eu estou chamando de coluna PAC, de paciente, né? Você escolhe o nome que seja mais adequado para você, mas de forma geral, a coluna PAC
onde eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, indica que eu tenho informações sobre os 6 primeiros pacientes da minha pesquisa. Enquanto que as demais colunas, as demais variáveis, variáveis 1, 2, 3, 4, 5, é justamente aqueles dados que você vai coletar. Então, eu posso dizer que a variável 1 seria idade, a variável 2, sexo, a variável 3, escolaridade, a variável 4, uma comorbidade específica, um diagnóstico específico, ausência ou presença, depende de como você vai investigar. E que o interessante é que, ao alimentar essas informações, você tente, na maioria dos casos, quanto que for possível, codificar esses dados ou, se for necessário escrever, usar tabelas suspensas. Explico já direitinho o que seria essa expressão. O que é importante é, se eu tenho que coletar a idade do paciente, e se eu escrever 21 anos, 36 anos, colocar um número referente à idade e depois anos, quando eu jogo isso em um software estatístico, ele não consegue calcular uma média, porque ele entende isso daqui como sendo uma informação não numérica. Ele entende isso aqui como texto. Então, o software não consegue analisar isso aqui. Ele não consegue calcular uma média de idade, ele não consegue calcular uma média de MC, ele não consegue calcular a dose de determinado medicamento, porque para o software isso aqui não seria uma variável contínua, seria uma variável categórica. É como se você estivesse dividindo a idade em classes, onde depois ele dissesse, eu tenho tantos indivíduos pertencentes à categoria 21 anos e tantos indivíduos pertencentes à categoria 36 anos. Mas você não vai fazer um gráfico de pizza colocando a quantidade de indivíduos com cada idade. Você precisa obter uma média, uma mediana, uma maneira mais racional de expressar aquele dado. E se você coloca a unidade de medida, anos, ou no caso de MC, quilograma por metro quadrado, ou ml, o software não lê. Ele entende isso aqui como variável categórica. Então, você não pode utilizar esse tipo de notação. Se a variável é a idade, você escreve diretamente a idade, 21, 36, 30, 34. E perceba que eu não posso, inclusive, escrever, digitar 21 e dar um espaço. Porque aí, dependendo do software, ele já entende como texto. Eu tenho que unicamente utilizar o número 21. Espaço, para alguns programas, também é um caractere. E não é um caractere numérico. Então, vai dar essa confusão, vai dar esse conflito. Outra coisa importante é o nome da coluna. Alguns softwares estatísticos, eles não reconhecem quando você, no nome da coluna, você coloca espaço. Por exemplo, aqui eu coloquei idade, idade ok, IMC, IMC ok, dose do medicamento em esquema, em equipo Y. Então, veja que aqui, dose do medicamento, eu coloquei espaço. Dependendo do software, ele não reconhece isso daqui. Na hora que você joga no programa, ele dá erro. Eu teria que colocar tudo junto e evitar também, nos nomes dessas variáveis, colocar caracteres como acento, tio, traço. Utiliza realmente, são letras ou números, desde que sejam todos juntos, sem esses caracteres distintos como arroba, o sinal de arroba ou outro similar. Outra coisa importante, quando a variável for, por exemplo, a variável categórica binária, por exemplo, digamos que uma das perguntas de pesquisa é se aquela paciente que você está investigando, se o parto foi cesáreo ou não. Então, logicamente, você poderia responder essa pergunta. A paciente 1, essa primeira linha, o parto não foi cesáreo, assim como a paciente 2, a 3, a 4, a 5, e somente a paciente 6 teve um parto cesáreo, que você escreve sim. Isso aqui não impediria análise, já que eu estou falando de uma variável categórica. Então, o software estatístico lê isso daqui. Ele realmente consegue dividir, entender que a variável cesárea, ela
é uma variável qualitativa, onde eu tenho, ao final, uma quantidade que foi sim, eu vou ter o percentual daquilo, e uma quantidade daquele grupo que foi não. O problema é que se você coloca dessa maneira, você vai escrever em algum momento o não com um N minúsculo, vai esquecer o tio, vai colocar um espaço depois, você vai correr o risco de escrever de maneira diferente, porque eu estou falando aqui de apenas alguns pacientes, mas alguns estudos têm 600 pacientes, 1.000 pacientes, 1.500 pacientes. Então, se você não tivesse cuidado, entre essas 1.000 linhas daquele estudo, onde você vai escrever sim ou não, você pode escrever de forma diferente. Então, tenho que codificar. Eu posso dizer que sim é igual a 1 e não é igual a 0. Então, o correto é você preencher dessa forma. Lembrando aqui, ó, eu terei também um acentozinho de cesárea, como a gente falou anteriormente. Então, é 0 ou é 1. Variável categórica binária, sim ou não, presente ou ausente, por exemplo, masculino ou feminino, na verdade é 0 ou é 1. Quando essa variável categórica ela tem mais de duas possibilidades, como por exemplo, paridade, eu posso ter uma situação onde eu tenha que aquele paciente é primigesta, é multípara, mas às vezes eu posso não ter a informação. Isso é relativamente comum. Dependendo do software estatístico, eu estou falando aqui especificamente do SPSS, ele recomenda um código específico, normalmente 99, o 999. Eu já não recomendo. Eu acho que, às vezes, você não precisa desse detalhamento dependendo do tipo de variável. De forma geral, primigesta, multípara, são duas possibilidades, mas é uma variável que você pode ter uma ocorrência de informações ausentes. Então, eu codifico, aqui eu coloquei primigesta 1, multípera 2, podia ser 0 ou 1, não tinha problema. E quando não tenho a informação, eu deixo em branco, eu não coloco 0, eu deixo em branco. Há uma tendência nossa, nesse caso específico, de você colocar primigesta é 1, multípera 2, ou posso colocar 3, não importa isso. E se é sem informação, eu vou colocar 0, porque eu não tenho informação. Mas é diferente. Sem informação não significa que ela não seja primigesta ou que ela não seja multípara. É somente você não tem aquele dado. Então, deixa em branco. Outra característica interessante é quando eu tenho várias possibilidades para determinada variável. Eu tenho aqui paciente 1, 2, 3 até o 20, e eu tenho uma reação adversa, um efeito colateral relacionado a algum tratamento, algum medicamento específico. Então, perceba que o medicamento ele pode gerar múltiplos efeitos colaterais. Eu posso ter cefaleia, eu posso ter vômito, eu posso não apresentar nada, eu posso ter náusea. Então, aqui entra aquele mesmo raciocínio. Você poderia escrever náusea, ou cefaleia, ou vômito em cada uma das situações. O problema é que o risco de que mais cedo ou mais tarde você esqueça o acento de náusea, ou esqueça que vômito deve começar com letra maiúscula, ou taquicardia, você escreveu errado na pressa por algum motivo. Então, na hora que você faz isso e pensando em 600 linhas, 1.000 linhas, quando você vai analisar que joga no software, se cefaleia tiver acento e eu tenho escrito cefaleia sem acento em outra situação, na hora que eu faço análise, ele vai considerar como sendo categorias diferentes. Então, não faz isso. Codifique, cefaleia é o 1, vômito é o 2, taquicardia é o 3, rubor facial é o 4, náusea é o 5, prurido é o 6. Não teve, em branco, não deixa nada. Eu tenho uma tabela bem mais limpa com essas características. Ok, gente? Isso aí é importantíssimo para diminuir erro de digitação e retrabalho posteriormente. Porque se você faz esses erros de grafia, mais à frente você vai ter que identificar onde exatamente a
Aquele erro está presente para depois você fazer o ajuste daquilo dali, célula por célula, isso dá uma trabalheira danada. Outro problema é que você pode ter, às vezes, múltiplas reações adversas no mesmo paciente. Então, veja, é um erro comum, pensando nesse problema de efeito colateral, então a pessoa imagina da seguinte maneira: o paciente 1 teve reação adversa e foi cefaleia e náusea. Aí escreve cefaleia, vírgula, náusea. Só que o paciente 4 teve cefaleia, náusea e taquicardia. O paciente 12 já teve vômito e taquicardia. O 15, taquicardia, rubor facial e vômito. Quando você faz isso, o software basicamente não consegue analisar. Ele não consegue separar essas categorias de forma coerente, fora erro de digitações que você pode escrever cefaleia e náusea de várias formas diferentes no decorrer desses 600 mil pacientes. Então, como é que você faz o correto? Eu tenho, então, efeito colateral, onde 1 significa que aconteceu e 0 que não aconteceu. Então, essa é a primeira coluna. E depois eu tenho colunas correspondentes para cada uma das possibilidades de reações adversas. Veja que isso aqui pode ser substituído por várias outras coisas. Isso pode ser diagnóstico clínico. Eu tenho um paciente que ele pode ser diabético, hipertenso, tem uma artrite reumatoide, tem uma quarta doença, tem uma quinta doença. Então, note que eu vou distribuindo cada uma dessas possibilidades de doenças em cada coluna, e à medida que ela vai aparecendo, é 1. Se tiver ausente, é 0. Entenderam a ideia, gente? Pode acontecer de eu não ter informação. Se eu não tenho informação, não significa que ela não possa estar presente aquele fenômeno. Aí é deixar em branco. Em outras palavras, uma tabela de coleta de dados, um banco de dados, onde eu tenho que investigar a idade, o IMC, se o parto foi cesáreo ou não, a paridade, a dose de determinado medicamento em ml, se teve ou não efeito colateral, e quais seriam esses efeitos. Se eu colocar dessa maneira, eu vou estar perdendo o meu tempo, porque isso não consegue ser analisado. Você manda isso para o estatístico olha e manda que você refaça totalmente o banco de dados da maneira como eu expliquei para vocês. Porque se não fizer isso, ele não consegue ser analisado. Então, isso daqui é transformado nisso. A idade 21, 36, 30 anos, IMC sem a unidade, em quilograma por metro quadrado, cesárea, paridade, codificado, 0 ou 1, 1 ou 2, não tenho informação, deixa em branco, dose do medicamento 100 ml, efeito colateral, reação adversa. Se presente, eu vou acrescentando cada uma das possibilidades com o número 1, presente é 1, cefaleia presente, náusea presente. Se eu pego aqui, por exemplo, o paciente 17, aqui embaixo, o 17 não teve reação adversa. Então, não há uma manifestação dessa reação adversa. É 0 para todo mundo. Já o paciente 18 teve sim reação adversa. Qual? Cefaleia e náusea. Então, isso é essencial para você organizar o banco de dados. É claro que há variações, dependendo do dado coletado, eu tenho que ter algumas adaptações na maneira como o banco de dados se organiza. Eu posso ter que, inclusive, utilizar 2 abas do Excel distintas. Mas, no geral, você deve colocar todas as informações do seu estudo em uma única aba. Não vá fazendo abas distintas para depois juntar. Dá problema de copia e cola, você não percebe esse erro, mas à frente, quando o dado é analisado, nada bate com nada. Então, outro ponto importante é que tudo seja alimentado no mesmo banco de dados, na mesma aba do Excel. Como considerações finais, eu tenho alguns pontos importantes. Primeiro, que além de você preencher adequadamente, o questionário deve ter um layout adequado, que facilite o preenchimento. Por exemplo, eu tenho aqui esse banco de dados de um projeto nosso,
onde em azul eu tenho características sociodemográficas, enquanto que essa corzinha aqui um pouco mais alaranjada, ela se refere à presença de comorbidades, a clínica do paciente. A parte em verde é relativo aos medicamentos de maneira geral e a parte em amarelo é um tipo específico de medicamento que é o objetivo do estudo. Então, quando eu faço isso, eu dificulto erros de digitação. Eu deixo mais claro para quem está digitando que variável é essa que eu acabei de digitar. Porque lembre, é algo que exige calma, que exige tranquilidade, porque se você erra ao alimentar o banco de dados, você não vai ter um resultado, uma tabela, um gráfico que faça sentido. Eu não consigo discutir um dado que não faça sentido. Então, o banco, ele é essencial, ele é primordial, e ele tem que ser feito antes de iniciar a coleta, porque ele até ajuda a raciocinar sobre quais são as variáveis que são efetivamente relevantes. Outra coisa que é importantíssima é definir quem vai digitar, quem vai alimentar o banco de dados e se há necessidade de um treinamento prévio. Às vezes, o mestrando, o doutorando, ele tem que contar com uma equipe de pesquisa. Ele tem que contar, por exemplo, com alunos de iniciação. Então, ele tem que considerar que, mesmo aquela informação óbvia, como, por exemplo, idade, se realmente quem vai digitar, quem vai preencher, entende que ele só pode colocar um número. Dá um exemplo. Quem trabalha com neonatos, quem trabalha com crianças onde a idade é mensurada em meses e semanas, às vezes você coloca anotações como 5S. 5S seria 5 semanas. Ou pode colocar 3M, 2S, 3 meses e 2 semanas. E para quem está no dia a dia da clínica desse tipo de paciente, faz sentido e até mais fácil. Mas o software não consegue entender isso daí. Então, ou eu coloco em meses, então, 3 meses e 15 dias se transformaria em 3,5 meses, ou transformo 3 meses e 15 dias em dias. Mas tem que ser de uma forma numérica, de uma forma previamente acordada, para que eu não tenha probleminhas de interpretação, probleminhas na hora de fazer análise com o software estatístico, eu não tenha que refazer tudo de novo. É importante também que o preenchimento do banco de dados ele seja de maneira contínua a coleta dos dados. É muito comum que o aluno vá fazendo as coletas, vá armazenando aquelas informações e quando já está no finalzinho da coleta que ele começa a alimentar o banco de dados. Então, é muito material de uma vez só para você introduzir naquela planilha Excel e aumenta a chance de erro. Banco de dados ele deve ser feito, deve ser preenchido com calma, de maneira constante, de maneira que você não tenha um acúmulo de pacientes, de indivíduos para transferir aquela informação e que, inclusive, eu recomendo que o momento do preenchimento do banco de dados é um momento sagrado. Você vai reservar um horário que você esteja mais tranquilo, mais sossegado, sem ninguém lhe interrompendo, um ambiente adequado, um local adequado para você poder fazer aquela digitação. Às vezes, coisas bobas podem ser fontes de erro. Um exemplo, experiência própria. Preenchimento de banco de dados utilizando notebook, principalmente quando eu tenho que alimentar com muitos dados numéricos, como a idade que a gente está falando, o teclado do notebook, os números ficam mais acima. E eu percebi, é uma opinião minha, que você tem uma chance de errar mais quando eu não tenho um teclado tradicional, vou mostrar aqui o teclado que estou falando, onde todos os números ficam na sua mão direita e você consegue digitar ali com mais facilidade. Então, perceba que é interessante a gente pensar até nisso. Outra coisa, estou alimentando meu banco de dados, salve versões do arquivo. O que é que significa isso? Digamos que a cada 3 semanas ou a cada 30 dias, você salve o arquivo com o nome, banco de dados e a data.
E que 30 dias depois, você continua alimentando naquele banco de dados. Você vai salvar novamente, só que vai mudar a data, e assim de maneira que, ao final de um ano de preenchimento do banco de dados, eu tenha 12 arquivos, onde o primeiro arquivo tem o preenchimento dos pacientes correspondentes ao primeiro mês, segundo arquivo ao segundo mês, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que cada arquivo ele vai acrescentando àqueles anteriores uma quantidade de paciente daquele período de tempo. E que você efetivamente só usa o último arquivo. Mas às vezes você tem problemas relacionados à coleta propriamente no campo de pesquisa, em que você viu que naquele período o dado foi coletado errado. Então você sabe exatamente que naquele período para trás eu tenho um backup que é confiável e eu vou descartar os arquivos daquele ponto em diante. Isso é essencial. Outra coisa, faça backups. Depois, faça backup do backup. Não dê margem para que a lei de Murphy se instale no seu projeto, porque ela só quer uma chancezinha para alguma coisa dar errado e quando faltam 2 ou 3 semanas para sua defesa, de repente você vê que o seu mundo caiu. Utilize estratégias como deixar o seu dado em nuvem, servidores como Dropbox, OneDrive, utilize dessas estratégias, mas mesmo assim, e aqui talvez seja um pouquinho de uma abordagem mais conservadora minha, mesmo assim, salve também num pendrive, salve também num HD externo, deixe aquilo guardadinho de maneira física, que vai que nós tenhamos o fim do mundo e a internet caia, não sei, estou sendo aqui alarmista, mas você tem lá o seu pendrivezinho para pelo menos dizer, o fim do mundo acabou, mas eu defendi o meu mestrado. Outra coisa essencial é o controle de qualidade da digitação, principalmente se não seja somente você que alimenta o banco de dados, que seria o mais adequado. Quanto mais gente mexendo na alimentação de um banco de dados, maior a chance de você ter problema. E é interessante também, periodicamente, você fazer análise de consistência. O que é que eu chamo isso? Você, digamos, pega lá na sua fichinha, no seu bolo de questionários físicos, sua fichinha que você utilizou para coletar o dado do paciente, do prontuário, ou seu caderninho de anotações, escolha um paciente aleatório e confira se o que está na ficha está batendo com o que está no banco de dados. É interessante fazer isso periodicamente, sobretudo se você não tem somente uma pessoa alimentando. Ok? Espero que essas dicas bem gerais sobre preenchimento de banco de dados tenham ajudado, mas novamente enfatizo, reforço a importância dessa etapa no seu projeto de pesquisa. Um banco de dados bem coletado, um banco de dados feito com maestria e de maneira bem, vamos dizer, abusando na neurose, você conferir se realmente aquilo está direitinho, é um pré-requisito para você ter um trabalho, uma publicação de qualidade. Até mais.